Boa noite, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo Zenker. Hoje a gente veio para fazer a segunda parte do nosso vídeo de educação financeira para os nossos filhos. Então, na primeira, você viu um pouquinho de como, qual é o objetivo de dar educação financeira para os nossos filhos, por que que a gente está fazendo isso. A gente falou um pouquinho de como a gente ser espelho para o nosso filho, que realmente ele aprende muito mais se ele ver um exemplo do que a gente querer ensinar ele. Mostrei para vocês também a metodologia dos quatro potes, né? Então, trocar um pouquinho aquele de só ter um pote para ele guardar dinheiro e ensinar ele a separar para cada objetivo dele. Então, se você não viu o primeiro vídeo, é importante, vai estar aqui no card do lado. Assiste o primeiro vídeo e aí você assiste a continuação. Agora eu vou falar um pouquinho das fases da educação financeira. A primeira fase, que eu chamo de jardineiro iniciante, que ele é de 3 a 6 anos. Esse momento, educação financeira, eu acho que é algo literal, né? Para criança, o cartão de crédito parece mágica. Ele pede, ele chora e ele ganha. Ele acha que o dinheiro é infinito. Eles precisam ver o dinheiro físico indo embora. Então, a gente quer dar um exemplo para você. Cria um potinho transparente de coisas que você vai comprar junto com o seu filho. Pode ser de vidro ou de plástico. A criança precisa ver o volume crescer. Então você coloca o dinheiro lá e aí ele vai fazendo essa gestão do dinheiro. Então ele faz essa troca. Ele vai na padaria e ele vai lá e compra e entrega o dinheiro. Então a ação física de pagar, de ver o dinheiro indo embora, entender que o dinheiro não é infinito, não é um cartão de crédito que eu posso passar o quanto eu quiser. E a lição do fim, o dinheiro acaba e quando o pote esvazia, realmente não tem mais. Segunda fase é o pequeno planejador, aí é de 7 a 12 anos. São as primeiras escolhas, a matemática, as primeiras metas que você precisa passar. E aí eu vou trocar um pouquinho, tá bom? Vamos trocar a mesada, que é algo um pouco longo, começar pela semanada, né? Então a cada 7 dias você dá um valor para ele. Logo na frente eu vou falar um pouquinho de como você calcular mais ou menos o valor que você tem que dar, tá bom? Além de você dar uma mesada semanal para ele, fala para ele um objetivo de algo que ele quer muito, né? E aí você coloca num pote e mostra para ele como buscar, como atingir essa meta e conquistar o que ele quer. No supermercado, eu sei que algumas pessoas falam que supermercado não é lugar para levar criança. Eu discordo disso. Eu acho que você tem que levar e você tem que ajudar ele nas decisões. Então, à medida que você falou o quanto você tem para gastar lá, você dá um exemplo para ele. A gente precisa de leite? Precisamos de leite. Queremos chocolate? Queremos. O orçamento dá para os dois? Então você mostra o que você veio comprar, o que realmente a família precisa e o que realmente ele quer, e aí você vai negociar com ele se cabe no orçamento. Dividam sempre em duas partes: o que eu quero e o que realmente eu preciso. E aí eu fiz um breve manual da mesada, que é outro erro que a gente coloca muito, que fala assim: vou começar a dar mesada para o meu filho, mas eu vou dar uma mesada se ele arrumar a cama, se ele lavar a louça, e a gente tem que separar um pouquinho. Ele não vê o valor do dinheiro. Ele precisa entender que arrumar a cama, lavar a louça, ir bem na escola, escovar os dentes é obrigação. Isso não tem que ser remunerado. E aí você dá uma opção para ele de remuneração extra. Olha, se você lavar o carro da família, se você limpar o jardim ou o quintal, se você organizar a garagem, então ele pode fazer tarefas extras para ganhar uma remuneração. E aí, isso daí ensina o valor do trabalho. Olha, eu tive que fazer algo que não faz parte da minha rotina, que não é a minha obrigação, e aí eu fui remunerado por isso, tá bom? Então a mesada educativa é um direito. O valor fixo ensina a gestão
e se gastar tudo no primeiro dia, fica sem. Essa é a lição. E aí, para calcular, né, a gente está falando de uma média de uma família de classe média, você pode fazer uma seguinte fórmula: de R$ 1 a R$ 2 por ano por cada ano de idade que ele tem. Então, vou dar um exemplo. Ele tem 8 anos, você dá de 8 a R$ 16. Danilo, é pouco? É muito? Parece pouco, mas realmente é o valor que você precisa dar para ele fazer a gestão desse dinheiro. Então, é claro, esse valor não é para ele fazer, para ele comprar alguma coisa. Não, ele é realmente um valor baixo para que ele aprenda a fazer a gestão. E aí o checklist que eu coloco, que são regras de ouro, é dia fixo para pagamento, cria a rotina. Então, toda segunda-feira ele tem essa mesada. Não adianta valores. Lembrando que quando você é adulto, banco não adianta nada sem juros. Então ele acabou o dinheiro. Não usar como punição emocional. Eu sei que às vezes dá vontade de, se você não fizer, eu corto sua mesada. Mau comportamento. Não. Isso daí tem que ser corrigido de outra forma. Lembra que mesada a gente está fazendo isso para educar financeiramente o seu filho. Então o valor deve cobrir pequenos prazeres do seu filho, mas não tudo. A escassez forçada ensina ele a priorizar. Então ele vai entender o que ele quer e o que ele precisa. E aí o próximo estágio, para você que tem um filho de 13 a 17 anos, aí já é a bancarização digital e ensinar um pouquinho o longo prazo. Para quem não conhece ainda, então hoje já dá para você abrir uma conta digital para filhos de 16 anos. O meu filho hoje ele já tem 15 anos, e eu não vou falar o banco aqui, mas ele já tem uma conta, ele já consegue investir em CDB, ele já consegue entender e fazer um pouquinho a gestão do dinheiro. Ele faz um extra com um trabalho, e aí ele mesmo faz a própria aplicação. Então você pode abrir uma conta para o seu filho, pode dar um cartão de débito para ele, então transfira a responsabilidade dele e fazer a gestão do dinheiro. Mostre para ele os pequenos investimentos, Tesouro Direto, CDB, que hoje ele consegue, né? Fica pela sua gestão, fica na gestão dele, mas fica no nome do pai ou da mãe, né? Mas ele que faz lá a aplicação. E o conceito-chave é: dinheiro parado perde para a inflação. Seu filho desde pequeno já precisa ensinar, precisa ver o dinheiro rendendo e crescendo. E é isso. Eu acho que eu falei um pouquinho das 3 fases. Depois eu vou falar no último vídeo um pouquinho mais profundo, né? Que é a 8ª maravilha que eu falo, que é os juros compostos, mas isso fica para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês já consigam aplicar no dia a dia, com o seu filho, que você não vai ter dúvida que a médio prazo você já vai ver ele evoluindo financeiramente, ele falando muito mais de aplicação, muito mais de fazer o dinheiro dele crescer para depois atingir grandes objetivos e acabar não crescendo, sendo um adulto com uma frustração muito grande, uma ansiedade financeira muito grande, como a gente falou no outro vídeo. Legal? Lembrando que o primeiro vídeo está lá no card, serão 3 vídeos para você assistir, esse é o segundo, e aí na semana que vem a gente grava o terceiro. Legal, galera? Se tá gostando aí do conteúdo, pode se inscrever, pode clicar no sininho, e até a próxima. Um abraço, tchau!